Meus queridos amigos, de volta aqui com o nosso curso de Direito Tributário, nosso grupo de estudos. Meu nome é Marcelo Pichora da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense e vamos adiante. Na aula de hoje a gente enfrenta, como tema macro, a responsabilidade tributária. Na aula passada falávamos sobre a obrigação tributária e nessa aula a gente fala de responsabilidade tributária. E tem um do caderno, introdução, o PDF aqui embaixo como sempre. Já falei disso anteriormente, mas é necessário repetir. Segundo o artigo 121 do CTN, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Isso aí está no caput. O parágrafo único diz: o sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1º, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2, responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Hoje a gente vai falar mais do inciso 2º, não é? Como se percebe, e isso já está bem claro nessa altura do nosso grupo de estudos, não existe responsável tributário que não esteja definido em lei. A origem das obrigações tributárias é sempre legal. E convenções entre particulares, eu também já falei disso, que visam alterar o responsável tributário, são ineficazes contra a fazenda pública, é o artigo 123 do CTN, de modo que, por exemplo, se locador e locatário acertarem que o locatário pagará o IPTU, a fazenda não se importará com isso, né? O fisco vai cobrar do proprietário o locador. Então, a obrigação entre os dois, né, locador e locatário, embora válida, é eficaz apenas internamente. Diante da fazenda, a convenção é ineficaz. O artigo 128 do CTN, mais um tópico aí do caderno, né? Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a, a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. De acordo com Ricardo Alexandre, como decorrência desse dispositivo que eu acabei de ler, a pessoa a quem o legislador atribui a responsabilidade deve ser vinculada ao fato gerador da obrigação. Aqui se deve ter uma noção de intensidade do vínculo, que necessariamente deve existir, mas não pode configurar relação pessoal e direta com o fato gerador. Afinal, se tal situação se caracterizar, o sujeito passivo será contribuinte e não responsável. Isso está, repito, em Ricardo Alexandre. O exemplo costumeiramente dado em doutrina é o do ICMS, né? Um transportador da mercadoria acaba tendo inevitável vínculo com o suporte fático desse imposto, qual seja, com a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Assim, poderá, em alguns casos, ser considerado pela lei como responsável pelo pagamento do respectivo tributo. A gente vai estudar isso hoje com mais calma. Mas, reitero aqui, é indispensável para essa responsabilização tributária lei nesse sentido, faço questão de frisar. Veja, nesse sentido, a ementa que eu vou ler aqui agora, do STJ, tributário, imposto de importação, mercadoria a granel, transporte marítimo, quebra, responsabilidade tributária do agente marítimo, inocorrência, súmula 192 do STRF, que é o velho Tribunal Regional de Recursos. Tribunal Regional Federal, desculpe. Não, Tribunal Federal de Recursos, né? TFR, não me lembro agora. Mas enfim, termo de responsabilidade, princípio da reserva legal, CTN, artigo 121.2, precedentes no STJ. Esse Tribunal Federal antigo virou o STJ na prática. O agente marítimo, veja agora o que está na ementa, não é considerado responsável pelos tributos devidos pelo transportador, nos termos da súmula 192 desse velho tribunal regional, Tribunal Federal de Recursos, TRF, era uma coisa assim. O termo de compromisso firmado por agente marítimo não tem o condão de atribuir-lhe responsabilidade tributária em face do princípio da reserva legal previsto no artigo 121, inciso 2 do CTN. Recurso especial não conhecido. Quem quiser estudar depois é o RESP 252457 do Rio Grande do Sul,
relatada pelo ministro Francisco Peçanha Martins, na segunda turma, julgado em 4 de junho de 2002. Item 2 do caderno, agora a gente vai entrar mesmo no tema da aula, né? A responsabilidade por substituição. Chavão aqui, para entender a responsabilidade por substituição. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. Então, um chavão, sujeição passiva surge logo no fato gerador. É assim que você entende responsabilidade tributária por substituição. E é tão simples quanto parece, tá? Aliás, escreveu Roberval Rocha que substituição consiste justamente na imputação legal da responsabilidade por fato gerador praticado por terceiro, chamado sujeito passivo originário ou substituído, vinculado indiretamente ao substituto, chamado sujeito passivo indireto, que arca com o ônus tributário de maneira própria, eis que a dívida é sua, estando obrigado a pagá-la. Enfim, na hipótese de responsabilidade por substituição, e agora eu leio Marco André Ramos Vieira, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada a fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Mas eu vou repetir o chavão. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. É assim que você entende, reitero, a responsabilidade por substituição. Essa aí, a responsabilidade por substituição, abrange a situação daquele artigo 128 do CTN, que eu já li no começo aqui do nosso vídeo, excluído, ou melhor, mais precisamente, naquele trecho lá, excluindo a responsabilidade do contribuinte. Aquele trecho ali, excluindo a responsabilidade do contribuinte no artigo 28, é a chamada responsabilidade por substituição. Se você tiver com vademecum, grifa, sei lá, de azul e puxa de azul. Responsabilidade por substituição. Grifa, repita o trecho, excluindo a responsabilidade do contribuinte lá no 128 do CTN. Aqui, nesse 128 e nesse trecho, o contribuinte só pratica o fato gerador, saindo do polo passivo da obrigação tributária. E o responsável é o substituto, sendo o contribuinte o substituído tributário. Por isso que eu falei que o chavão para entender a responsabilidade por substituição é sujeição passiva, surge logo no fato gerador. Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Fulano da Silva é assessor jurídico lotado em órgão jurisdicional de um tribunal, certo? O tribunal terá o dever legal de reter e recolher o imposto de renda pessoa física desse fulano da Silva. É o chamado, como se diz na prática, né? Imposto retido na fonte, que aparece lá na sua olerite. Aí você fica feliz da vida, né? Você vê o tanto que o leão come as suas rendas no fim do mês. Essa responsabilidade por substituição pode ser bifurcada em duas, obviamente, né? Pode ser bifurcada em, letra A, substituição tributária para trás ou regressiva, substituição tributária, letra B, substituição tributária para frente ou progressiva. Então, repetindo, na responsabilidade por substituição, o chavão é sujeição passiva, surge logo no fato gerador. E essa possibilidade legal constante daquele trecho específico do artigo 128 do CTN, qual seja, excluindo a responsabilidade do contribuinte, se bifurca, em letra A, substituição tributária para trás ou regressiva, e letra B, substituição tributária para frente ou progressiva. Como vocês conhecem bem o meu jeito de organizar o caderno, era evidente que eu faria um tópico para cada tipo de substituição tributária. Comecemos pela substituição tributária para trás ou regressiva, item 2.1 do caderno. A responsabilidade por substituição para trás ou regressiva. Lembrando aqui o chavão da responsabilidade por substituição. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. E agora a gente vai ver uma sujeição passiva logo no fato gerador, mas para trás ou regressiva, responsabilidade por substituição para trás ou regressiva. Eu sei que está cansativo às vezes, mas é bom repetir porque mais para frente isso pode ficar confuso. Então é melhor estabelecer bem as premissas aqui nesse começo inicial.
nesse começo do vídeo, nesse início do vídeo. Na substituição, ficou redundante, né? Começo inicial eu me equivoquei, peço desculpas. Nesse começo do vídeo ou nesse início de vídeo, enfim. Na substituição tributária para trás, que é o primeiro tipo, o substituto, que é um contribuinte de direito, comerciante ou industrial, adquire mercadoria de outro contribuinte, em geral produtos de pequeno porte ou comerciantes individuais, responsabilizando-se pelo pagamento de tributo substituído e pelo cumprimento das obrigações tributárias, tal como o diferimento implica o adiamento do recolhimento do tributo. Quem escreveu isso aí foi o Roberval Rocha. A substituição para trás, regressiva ou antecedente, explica agora Ricardo Alexandre, ocorre nos casos em que as pessoas ocupantes das posições anteriores nas cadeias de produção e circulação são substituídas no dever de pagar tributo por aquelas que ocupam posições posteriores nessas mesmas cadeias. Repito, isso está em Ricardo Alexandre. E aí ele traz um exemplo que eu tirei do livro dele, com adaptações de estilo, mas é um exemplo inspirado no livro dele, com um desenho, né? Eu coloquei ali letra A, B e C numa sucessão, tá aí no caderno. Bem didático, com desenho e tudo. Produtores rurais, tem lá uma mãozinha segurando uma muda assim de planta. Letra B, indústria, né? Tem lá o prédio da indústria. Letra C, supermercados, o carrinho de supermercado, um método mnemônico que ajuda a lembrar. Então, essa sucessão aí do produtor rural para a indústria para os supermercados. Entre o produtor rural e a indústria, ou seja, entre o segmento A e B aí que está no caderno, e só nesse segmento haverá substituição tributária regressiva, ou seja, a indústria será responsável tributária, não os produtores rurais. Ah, Marcelo, e o segmento entre a indústria e os supermercados? Segmento BC ali, né? Ó. Nesse segmento BC, indústria, supermercados, nas futuras vendas para consumidores, haverá sistemática normal de tributação. Aqui, a indústria será a contribuinte. Então não há ali substituição para trás. Mas há substituição para trás ou regressiva no caso ali dos produtores rurais até a indústria. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Como se percebe, a responsabilidade por substituição para trás pode ser entendida como um diferimento do pagamento do tributo. É possível no ICMS e também no IPI. E por que isso acontece, né? Qual é a razão disso? Em situações como esse exemplo aí, diz mais uma vez Ricardo Alexandre, seria bem mais fácil para a administração tributária exigir de B, no nosso exemplo ali, a indústria, todos os tributos incidentes sobre as operações realizadas pelos seus vários fornecedores, letra A, os produtores rurais. O argumento é reforçado pelo fato de a decisão facilitar a vida dos pequenos produtores rurais, sem condições de manter uma logística contábil e financeira para providenciar o recolhimento do tributo. De fato, a indústria tem mais condições de lançar tributo, ela tem aparato advocatício, ela tem know-how para isso. O pequeno produtor rural não vai pensar nessas questões tributárias. Por isso que há substituição tributária para trás, né? Responsabilidade por substituição para trás ou regressiva, nesse exemplo aí do produtor rural até a indústria. Mas da indústria para o supermercado, não há essa substituição, tanto que o supermercado também tem condições e know-how e aparatos para responder tributariamente, digamos assim. Item 2.2 do caderno. Agora a gente vai falar da responsabilidade por substituição para frente ou progressiva. A gente já falou da substituição para trás ou regressiva, agora para frente ou progressiva. Como sugere o próprio nome, a responsabilidade tributária por substituição para frente ou progressiva não passa de uma antecipação do pagamento do tributo. Na substituição para frente, a lei impõe ao substituto, geralmente produtor industrial de bebidas, cigarros, combustíveis, energia elétrica, veículos e remédios, a responsabilidade pelo recolhimento de obrigações oriundas de fatos geradores futuros. Olha a diferença. Cujos acontecimentos, presume-se, ocorrerão no decorrer da cadeia de circulação do produto. Alguns estudiosos
também a chamam de substituição progressiva, o que não é recomendável por misturar conceitos tipológicos como o de progressividade e o de regressividade tributária ao fenômeno da responsabilização, é o que escreveu Roberval Rocha. Mais uma vez, eu me valho aqui do exemplo e também do didatismo do Ricardo Alexandre, né? Sempre escrevendo muito bem. Eu coloquei uma cadeia ali, né? Ó, letra A, depois B, C e D, da refinaria até os consumidores, né? Letra A, refinaria, de petróleo e tal. Letra B, distribuidores, tem lá um caminhãozinho. Letra C, os postos de gasolina, tem ali uma bomba de gasolina. E letra D, os consumidores, está ali um veículo automotor comum. No segmento de A até B, ou seja, da refinaria até os distribuidores, é a refinaria quem será contribuinte. Então aqui tudo certo, né? A refinaria paga o imposto, paga o tributo e segue adiante aos distribuidores. Dos distribuidores aos postos, ou seja, segmento B e C, a refinaria será responsável. Olha como há uma substituição para frente, né? Ou progressiva. A refinaria já respondeu não só pela distribuição aos distribuidores, ficou redundante, mas é isso mesmo, mas também pela distribuição dos distribuidores aos postos de gasolina. E nas operações CD, ou seja, do posto de gasolina para o consumidor, a refinaria é responsável. Então veja, ela responde normalmente na operação com o seu distribuidor, mas ela responde por substituição para frente na operação entre os distribuidores e os postos, e ela responde também para frente na operação entre os postos e os consumidores. Então, nessas duas ramificações, há substituição para frente. Como se percebe, a refinaria é a letra A aí na sucessão do caderno, e pega o PDF aqui embaixo, gente, que ajuda muito, tá? É mais fácil acompanhar a minha aula lendo o material. Mas, enfim, a refinaria será o sujeito passivo do tributo que incidir. Número 1. Nas operações de venda de combustível dela própria para os distribuidores, e aí nesse caso específico como contribuinte, tá? Aí tudo certo. Número 2, nas operações de venda de combustível dos distribuidores para os postos, aí como responsável, não como contribuinte. E terceiro, nas operações de venda de combustível dos postos para os consumidores, e igualmente aqui como responsável, não como contribuinte. Então é para frente, porque a lei presume que esse combustível não vai ficar parado na distribuidora, ele vai ser revendido para o posto e do posto para o consumidor. Então a lei presume o fato gerador e imputa a um sujeito passado na cadeia produtiva, mas cuidado, a responsabilidade é para frente, tá? Cuidado com os nomes. Todo o tributo da cadeia produtiva é pago, mesmo somente tendo se verificado o primeiro fato gerador. O cálculo do recolhimento total é realizado sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor. Esse regime aí é definido mediante a aplicação do regime de valor agregado, estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 87 de 1996, levando em consideração os dados concretos de cada caso. Quem escreveu isso foi Ricardo Alexandre. Aí, sobre a Lei Complementar que ele mencionou, que é 87 de 96, muito complexo pra gente aqui, né? Eu sou do direito e talvez eu teria que estudar contabilidade para entender como que funciona na prática esses mecanismos aí, né? O pessoal que estuda para trabalhar na fazenda, na receita, como fiscal, certamente lida com essas coisas, né? E é profundo demais. Então aqui eu só estou falando no aspecto teórico da coisa. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir que essa substituição tributária para frente ou progressiva não seria inconstitucional. Olha só a ementa de um julgado que eu separei aqui para ler. Ó. Tributário, ICMS, Estado de São Paulo, comércio de veículos novos, e aí ele cita um monte de dispositivo. O que interessa na ementa aqui é o regime de substituição tributária referente ao ICM, referente ao ICM, tá assim na ementa, tá? Já se achava previsto no Decreto-Lei número tal, artigo 128 do CTN e artigo 6º, parágrafos 3º e 4º de um Decreto-Lei.
normas recebidas pela Carta de 88, não se podendo falar nesse ponto em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício pelos Estados, por meio do convênio ICM 68/88, da competência prevista no artigo 34, parágrafo 8º do ADCT 88. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei Paulista número tal e pelo convênio ICMS número tal, destinado a não suprir a omissão legislativa, mas a atender à exigência prevista no artigo 6º, parágrafo 4º do referido Decreto-Lei 406 de 68, em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido no que concerne aos mencionados bens. A responsabilidade, como substituto, no caso, foi imposta por lei como medida de política fiscal autorizada pela Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato o gerador. Acórdão que se afastou desse entendimento, recurso conhecido e provido. Aqui é o RE número 213.396-5 de São Paulo, relatado pelo ministro Ilmar Galvão. Aliás, o ministro Ilmar Galvão, sempre com julgados relevantes, né, em direito tributário. Impressionante. No plenário, foi julgado no dia 2 de agosto de 1999. Muito bem. Depois de tudo isso que eu narrei para vocês, essa figura acabou sendo inserida no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da República, através da emenda constitucional número 3 de 1993, que traz a figura chamada de fato gerador presumido, né? E esse dispositivo diz: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas lá na Constituição ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. E em ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo decidiu novamente que isso aí é constitucional. Olha só a ementa. Tributário, ICMS e substituição tributária. Alegada a ofensa ao parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, redação da emenda 13/93, e ao direito de petição e de acesso ao judiciário. Convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário, representado pela substituição, ou melhor, pela restituição do ICMS cobrado a maior, quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador presumido, irrelevante que não tenha sido subscrito por todos os estados, se não se cuida de concessão de benefício. Impossibilidade de exame nesta ação do decreto que tem natureza regulamentar. A emenda 13/93, ao introduzir ao artigo 150 da Constituição o parágrafo 7º, aperfeiçoou o Instituto, já previsto em nosso sistema jurídico tributário, ao delinear figura do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato afinal. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamento, tá assim na emenda, tá pessoal, por lei complementar, que para definir-lhe a base de cálculo se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de momento diverso no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no artigo 114 do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. E segue o STF. O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou complementação, isso aqui eu acho um absurdo, do imposto pago, senão no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final. Admitir o cálculo valeria por despojar-se o Instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção,
como a redução, a um só tempo, da máquina fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. Ação conhecida apenas em parte e nessa parte julgada improcedente. Eu falei aqui da ação direta de inconstitucionalidade número 1851-4, proveniente do estado de Alagoas, relatada mais uma vez pelo ministro Ilmar Galvão, em plenário julgado no dia 8 de maio de 2002. Por outro lado, pondera a doutrina que, ao final, se constatar um fato diverso daquele fato antes presumido, então será o caso de proceder com a restituição. Aí também, né, ninguém vai defender o contrário. Portanto, e aí eu vou ler aqui Ricardo Alexandre, se a cerveja, por exemplo, né, perde o prazo de validade e não é vendida no bar, o tributo antecipadamente pago pela distribuidora deve ser devolvido imediata e preferencialmente. O problema é que, no caso de o fato gerador ocorrer, mas com um valor diverso do que foi presumido, a Constituição não prevê solução expressa e, por conseguinte, reina controvérsia. Então, por exemplo, o fisco lança, com base naquela lei complementar, 30 centavos de ICMS, presumindo que, no final das contas, será 30 centavos. O problema é que se na venda final... O problema é o seguinte, e se na venda final não for 30 centavos, mas 22 centavos? Parece pouco, mas essa margem de 22 para 30, numa operação várias vezes repetida, pode gerar uma controvérsia. E é claro que o Leviatã estatal, como eu gosto de colocar aqui, né, tenta sempre solapar as garantias individuais do contribuinte. Ainda que a Constituição da República tente sempre lançar cordas sobre seus tentáculos, não é? O fisco traz duas ordens de argumentos contrários contra isso aí que eu mencionei para vocês. Um é fático e o outro é jurídico. E o Ricardo Alexandre bem resume essa posição pró-fisco, que diz: o argumento de fato é que, se forem obrigatórios ajustes nos casos em que haja diferença entre os valores recolhidos antecipadamente e aqueles teoricamente devidos quando da verificação do fato gerador presumido, a sistemática da substituição progressiva perderia boa parte da sua utilidade prática, pois a administração precisará voltar a fiscalizar a parte final da cadeia produtiva. O argumento de direito é que o legislador constituinte derivado, ao prever expressamente a restituição nos casos de não ocorrência do fato gerador e silenciar quanto aos casos de ocorrência em valor diferente do previsto, quiser afirmar a impossibilidade de ajustes no segundo caso. Um parêntese, só tem uma questão, né? Emenda constitucional é poder constituinte decorrente, né? Derivado, e não poder constituinte originário. Mas enfim, seguindo essa linha, seria possível afirmar que a presunção de ocorrência do fato gerador é relativa, admitindo prova em sentido contrário. Mas, ocorrido o fato, a presunção de valor seria absoluta, não admitindo prova em contrário. O que é um absurdo, né? Cara, por conseguinte, em caso de recolhimento a maior, não haveria restituição. Em caso de recolhimento a menor, não haveria cobrança suplementar. Ora, não é que vai haver discussão em todos os casos. Se o sujeito achar que vale a pena economicamente gastar um dinheiro para discutir em juízo, por exemplo, que no final das contas ele teve que fazer uma mega promoção, e aí o fato gerador presumido não se verificou no fato gerador efetivo, não vejo razão para não proceder com a restituição. Não é em todos os casos, de fato facilita, né? O mecanismo fica facilitado, mas às vezes pode haver um prejuízo. E por que não discutir isso, né? O fisco estaria arrecadando a mais, isso é um enriquecimento indevido. Na ementa da ação direta de inconstitucionalidade número 1851-4 de Alagoas, que eu acabei de ler, né, relatada pelo ministro Ilmar Galvão, já se nota que o STF agasalhou justamente essa posição brutal pró-fisco. Não adianta, o Estado é todo poderoso e nós, os pobres coitados, sucumbimos diante dessa força. E dizem que o problema está na iniciativa privada, como coloquei até debochando aí no nosso caderno. Um apertado resumo da ordem atual das coisas é o seguinte aqui, ó, de novo Ricardo Alexandre. Letra A. A sistemática da substituição tributária para frente é constitucional, mesmo com relação aos fatos anteriores à emenda constitucional 3/93. Letra B. Não ocorrido o fato gerador presumido, nasce o direito à restituição imediata e preferencial da quantia paga. Letra C.
é constitucional a decisão tomada pela maioria dos estados, da federação e pelo Distrito Federal, no sentido de não restituir nem cobrar diferenças nos casos de ocorrência do fato gerador, com base de cálculo diferente da presumida. Convênio ICMS 13/97. Letra D. Estão pendentes no STF os julgamentos de 2 ADIs em que se discute a constitucionalidade de leis estaduais que determinaram a restituição do valor pago a maior em decorrência de um fato gerador do ICMS ocorrer com base de cálculo menor que a presumida. Letra E. O STF entende que não há absoluta coincidência na sistemática de substituição dos itens C e D anteriores que eu li aqui para vocês. No primeiro, a substituição seria exigência para fruição de benefício fiscal opcional. No segundo, apenas uma técnica de tributação, o que poderia justificar tratamento diferenciado. Isso está em Ricardo Alexandre, repetindo outra vez. Item 3 do caderno. Mudando agora, a gente falou da responsabilidade por substituição tributária, não é? Agora a gente vai falar da responsabilidade tributária por transferência. Então falamos da substituição para frente e para trás, agora a gente vai mudar e ainda dentro de responsabilidade tributária um novo tópico, a responsabilidade tributária por transferência. A responsabilidade por transferência abrange a situação daquele artigo 128 do CTN, que eu já li no começo da aula, mas dessa vez no trecho ou atribuindo-se, ou melhor, ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Se eu mandei você grifar um trecho correspondente de azul para a responsabilidade por substituição, agora grife esse trecho aí, ó, ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, sei lá, de vermelho contra a cor, puxa uma seta e coloca responsabilidade por transferência. Aqui, o contribuinte pratica o fato gerador e permanece no polo passivo. Situações posteriores, mas previamente definidas em lei, transferirão a responsabilidade para outra pessoa. E, como explica Leandro Paulsen, neste caso, cuida-se de responsabilidade pelo pagamento que deveria ter sido feito no passado pelo contribuinte e não foi, restando a dívida em aberto por ocasião da sucessão, ainda que a formalização do crédito, normalmente pela lavratura do auto de infração, venha a ocorrer posteriormente, artigo 129 do CTN, repetindo Leandro Paulsen. Essa responsabilidade, que é a por transferência, pode ser, letra A, por sucessão ou letra B, de terceiros. A responsabilidade por sucessão se divide em 3. Por sucessão imobiliária, artigo 130 do CTN, por sucessão pessoal, artigo 131 do CTN, e por sucessão empresarial, artigos 132 e 133 do CTN. A responsabilidade por transferência tributária de terceiros está no artigo 134 do CTN. A gente vai estudar todos esses dispositivos doravante. Item 3.1 do caderno, responsabilidade por transferência. Item 3.1, responsabilidade por... Desculpa, eu coloquei por transferência, repeti, né? O que eu quero falar aqui é o seguinte. Deixa eu só corrigir aqui. Por sucessão, tá? Por transferência na modalidade sucessão. Por transferência, por sucessão, vai ter que ser assim. Desculpa, pessoal, eu acabei digitando errado o tópico do caderno. Responsabilidade por transferência, por sucessão. Chavão aqui para entender a responsabilidade por transferência, todas elas, tá? Lei, depois modifica o polo passivo da obrigação. Entenderam? A lei, depois modifica o polo passivo da obrigação. Não que a lei vai modificar, ela já existe, mas acontece alguma coisa que modifica o polo passivo da obrigação. E é tão simples quanto parece. Note você que me assiste que a transferência dessa passividade obrigacional pode ser na lógica contribuinte, setinha, responsável. Talvez seja a primeira hipótese que você possa pensar mentalmente. E igualmente na cadeia, responsável, responsável. A gente vai ver isso daqui a pouco. Como diz o Marco André Ramos Vieira, a transferência tem razão de existência na inadimplência da obrigação, uma vez que, se o contribuinte ou o responsável originário tivessem recolhido o tributo, haveria extinção da obrigação, não havendo crédito nem obrigação a ser transferidos. De resto, observe-se o nome. Nós temos aqui uma responsabilidade por
transferência. É exatamente isso, né? Do latim transferência, de um lugar para o outro. A questão é inicialmente tratada pelo artigo 129 do CTN, de acordo com o qual o disposto nesta seção, ou seja, nesta seção sobre a responsabilidade dos sucessores, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Ora, e agora lendo Roberval Rocha, a responsabilidade é fenômeno que diz respeito à obrigação tributária, pois o crédito constitui-se em momento posterior ao daquela. Daí advertir o Código quanto aos créditos constituídos antes ou após a data sucessória, desde que se refiram a fatos geradores ocorridos até aquele momento, que marca a assunção do ônus tributário do antigo devedor pelo sucessor. No que respeita à cobrança dos créditos, a responsabilidade é motivo para redirecioná-la, seja administrativamente, seja em execução fiscal, porque, na maioria dos casos, o sucessor ingressa na relação jurídico-tributária com o lançamento já definitivamente constituído em nome do sucedido. Como eu falei no começo, um pouco antes, a responsabilidade tributária por transferência pode ser imobiliária, pessoal ou empresarial, certo? Corrigi aqui então. É uma responsabilidade tributária por transferência. Por sucessão. Tá, vamos lá. Item 3.1.1 do caderno agora. Responsabilidade por transferência por sucessão imobiliária. CTN, artigo 130. Segundo o artigo 130 do CTN, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Isso aí está no caput. O caso do IPTU, por exemplo, traz o caso de obrigação propter rem. Nem mesmo quem tem imunidade deixa de pagar, deixa de ser responsável, porque a imunidade é do fato gerador, não da responsabilidade. Já falei disso no estudo das imunidades, né? Hugo de Brito Machado afirma justamente que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, assim como os créditos tributários relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria relativas aos mesmos, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo-se no título de transferência do direito à prova de sua quitação, CTN artigo 130. Assim, se alguém vende um terreno e estava a dever o imposto territorial ou alguma taxa correspondente à prestação de serviços relacionados com o imóvel ou uma contribuição de melhoria, o adquirente fica obrigado ao respectivo pagamento. Essa obrigação do adquirente não existirá, porém, se da escritura de compra e venda constou a certidão do sujeito ativo do tributo, o fisco, de que o mesmo havia sido pago. A certidão de quitação, não é? E como são exigidas certidões de quitação da Fazenda Pública, tanto federal como estadual e municipal, para a lavratura de escrituras de venda de imóveis, na prática dificilmente ocorrerá a aludida responsabilidade do adquirente. Mesmo assim, se você advoga, tome cuidado, tome cautela, arrume certidões. Isso vai ser uma mão na roda no futuro. Como adverte Leandro Paulsen, o artigo 130 aí do CTN que a gente está estudando trata justamente da responsabilidade dos adquirentes de imóveis, que alcança os créditos relativos a impostos que tenham como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, bem como os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes ao imóvel ou ainda os relativos a contribuições de melhoria. E agora vai vir por que eu citei esse trecho dele, porque ele dá exemplos, né? A responsabilidade do adquirente alcança, assim, o IPTU ou o ITR, que tem como fato gerador a propriedade, mas não o ISS relativo à construção de prédio, porque este tem como fato gerador a prestação de serviços. Dentre as taxas, alcança, por exemplo, a taxa de recolhimento de lixo.
Existe um meio em que o adquirente pode se eximir dessa responsabilidade, se, no momento da aquisição, houver prova da quitação. Isso ocorre, como eu mostrei, com a certidão de situação fiscal, é uma certidão negativa demonstrando a quitação, tratada pelo artigo 205 do CTN. Note você que me assiste, que no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. É o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Assim, o credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. No entanto, se o bem foi adjudicado ao credor, é encargo deste depositar o valor correspondente ao débito por IPVA, como escreveu ou como decidiu o STJ no recurso especial 905.208 de São Paulo, relatado pelo ministro Humberto Gomes de Barros na terceira turma, julgado em outubro de 2007. O mesmo se diga ao imóvel adquirido em asta pública. Haverá subrogação no preço respectivo, havendo, aliás, direito líquido e certo do adquirente à obtenção de certidão negativa. É o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em apelação cível e remessa necessária, um número grande, não vou ler aqui agora, mas relatada pelo ministro, ou melhor, pelo desembargador Octávio Machado de Barros, na 14ª Câmara de Direito Público lá do TJSP, julgado bem recente, 3 de julho de 2018. Esse entendimento aí é bem pacífico mesmo. Item 3.1.2 do caderno. Responsabilidade por transferência por sucessão pessoal. CTN, artigo 131. Para compreender a responsabilidade por transferência por sucessão pessoal, é melhor ler o inciso 3º do artigo 131 do CTN antes do inciso 2º. Fica mais didático, tá? A morte de uma pessoa cessa a produção dos fatos geradores, mas não o crédito tributário. Com a morte, abre-se a sucessão. O espólio pode praticar fato gerador. Exemplo, o sujeito morre em 2014, o espólio é contribuinte do IPTU nos anos seguintes. Em 2015, por exemplo, ele vai ser o contribuinte. Essa é a redação do artigo 131. E eu vou ler o inciso 1º, depois vou pular para o inciso 3º e vou ler o inciso 2º. Vocês vão ver como faz sentido. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis o adquirente, inciso 1, o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Vou comentar esse inciso depois. Agora vou inverter o 3 e o 2. Inciso 3º primeiro. O espólio pelos tributos devidos pelo decuius até a data da abertura da sucessão. Aí vem o inciso 2º. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meio, pelos tributos devidos pelo decuius até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Fica mais fácil assim, não é? Aqui, vale anotar que a regra objeto de análise se refere ao adquirente e ao remitente. Estou falando do inciso 1º agora. Remitente é a pessoa que pratica remissão com cedilha, instituto diferente da remissão com 2 S's, como escreveu o Ricardo Alexandre. De fato, remissão com 2 S's é perdão concedido por lei e hábil a extinguir o crédito tributário. CTN, artigo 156, inciso 4º, como escreveu Hugo de Brito Machado. A remissão com cedilha consiste justamente em transferência passiva da obrigação tributária, ou como diz Hugo de Brito Machado, ato de o devedor pagar a dívida e resgatar o bem. Quanto aos incisos 2 e 3, que eu falei para inverter a ordem, o que nós temos analiticamente é o seguinte: até a morte, e a morte é o fato jurídico estrito sensu com o efeito de abrir a sucessão, o espólio é responsável até a morte, passando a ser contribuinte, olha a diferença, com a abertura da sucessão. Os sucessores e o cônjuge meio são responsáveis até a partilha ou adjudicação, e contribuintes depois dela. Esses marcos analíticos foram bem tracejados pelo Ricardo Alexandre, que eu coloquei no caderno. Tem lá decuius, espólio, sucessores e cônjuge meio. O decuius, até a morte, é contribuinte. Ponto. O espólio, até a morte, é responsável, e depois dela e até a partilha ou adjudicação, é contribuinte. Já e finalmente, sucessores e cônjuge meio são responsáveis até a morte,
responsáveis até a partilha e a adjudicação, e daí em diante, contribuintes, certo? Não tem como confundir. Ora, a responsabilidade do espólio só poderia começar com a abertura da sucessão, não é? Antes dessa data, o falecido estava vivo e era sujeito passivo da obrigação, ou seja, contribuinte. Dessa forma, a expressão ali, ó, até a data da abertura da sucessão, refere-se aos tributos não pagos pelo decuius até tal data. Não se estipula, por óbvio, um momento a partir do qual o espólio deixa de ser responsável. Com a prolação da sentença de partilha ou adjudicação, a responsabilidade por todo o período passado, respeitado o prazo decadencial, passa a ser dos sucessores a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão legado ou da meação. CTN, artigo 131, inciso 2, é o que escreveu o Ricardo Alexandre. Item 3.1.3 do caderno, responsabilidade por transferência por sucessão empresarial, CTN, artigos 132 e 133. Essas regras aí do CTN abarcam os casos de reorganização societária, fusão, transformação e incorporação. E a cisão, Marcelo? No caso da cisão, boa parte da doutrina entende que não é possível alcançar, mas o STJ entende de forma diversa. Para o STJ, a cisão só apareceu 10 anos depois do CTN lá na lei de SA, e não havia como prever, portanto, o Eduardo Sabag explica bem essa questão. Para o STJ, a intenção do legislador foi aplicar a responsabilidade em qualquer tipo de reorganização societária. Logo, há sim responsabilidade por sucessão empresarial, também no caso de cisão, e haverá nesse caso responsabilidade solidária por força do interesse comum mencionado no próprio CTN. O artigo 133 do CTN traz a responsabilidade pela aquisição de estabelecimento, de fundo de comércio, não é? Tal responsabilidade, segundo o STJ, só se manifesta quando uma pessoa natural ou jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional. A circunstância de que tenha se instalado em prédio antes alugado à devedora não transforma quem veio a ocupá-lo posteriormente, também por força de locação, em sucessão para os efeitos tributários. É o que escreveu, ou melhor, que decidiu o STJ, no recurso especial 108.873, lá do Estado de São Paulo, relatado pelo ministro Ari Pargendler, ou Pargendler, na segunda turma, julgado em 4 de março de 1999. O artigo 133 do CTN tem 2 incisos. O inciso 2 traz o benefício de ordem e o inciso 1 não traz o benefício de ordem. Isso aí vocês certamente já estudaram em direito empresarial quando do estudo do trespasse, tá? O pessoal do empresarial gosta de estudar isso aqui. Veja, há sucessão tributária após o trespasse, ponto final. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. A questão aqui não é essa. A verdadeira questão é como, ou seja, de que grau haverá a sucessão. Terá o adquirente benefício de ordem ou não terá o adquirente o benefício de ordem? O inciso 2 do artigo 133 do CTN será usado em favor do adquirente, que poderá valer-se do benefício de ordem, quando estiverem presentes 2 situações fáticas. Primeira, ou o alienante continua explorando uma atividade, vocês estudam isso em empresarial. Segunda, ou o alienante retoma o exercício da atividade em até 6 meses depois do trespasse. E aí eu coloquei uma tabela no caderno bem didática, né? Coluna esquerda, alienante continua exercendo uma atividade. Coluna direita, alienante volta a exercer uma atividade em até 6 meses do trespasse. No primeiro caso, se ele continua exercendo uma atividade, artigo 133, inciso 2 do CTN, a mesma coisa se ele exercer, ou volta a exercer, melhor dizendo, uma atividade em até 6 meses do trespasse. Os dois estão no artigo 133, inciso 2. E nos dois, o adquirente terá direito ao benefício de ordem e nos dois responsabilidade subsidiária. Eu coloquei isso, parece uma tabela redundante, mas eu acho que fica mais claro pensar desse jeito. Você lembra que são 2 hipóteses. Não estando presentes essas situações aí da tabela, lá do inciso 2º, imperará o inciso 1º do artigo 133 do CTN. E no caso do inciso 1º, o adquirente responde sem benefício de ordem.
que é o inciso primeiro? O alienante não exerce mais qualquer atividade. Esse dispositivo aí fala que o alienante responderá integralmente, é o que está lá no CTN. E nós temos, isso é famoso pra caramba, principalmente lá em empresarial, duas interpretações a respeito dessa palavra aí, integralmente no CTN. Letra A, uma é mais fazendária, pró-fisco, vendo integralmente como uma responsabilidade solidária, e aí não haveria benefício de ordem. Os dois responderiam, ou seja, o alienante e o adquirente, lá no trespasse. Por outro lado, letra B, defende Luciano Amaro que integralmente aí não pode jamais ser presumido como solidariamente, porque a solidariedade decorre apenas da lei ou do contrato. Na verdade, para essa vertente doutrinária, seria uma responsabilidade exclusiva, integral do adquirente, de modo que não haveria responsabilidade do alienante. Olha o que escreveu Luciano Amaro. O que na verdade o código quis dizer é que, nesse caso aí, o adquirente responde sozinho, ou seja, não há obrigação do alienante. Mas, se o alienante prossegue a exploração da atividade que desenvolvia no estabelecimento alienado, ou passa a explorar outra, dentro de 6 meses contados da data da alienação, a responsabilidade do adquirente é meramente subsidiária, permanecendo, pois, como principal obrigado o alienante. O dispositivo que a gente está estudando agora busca evitar que, na venda de estabelecimento, leia-se trespasse, o alienante se livre do patrimônio que poderia dar respaldo às suas obrigações tributárias. Se o alienante continua em atividade ou reinicia, presume-se que mantenha a capacidade de pagar suas obrigações tributárias. Caso, apesar disso, não a mantenha, e na medida em que não a mantenha, opera a responsabilidade subsidiária do adquirente pelos tributos gerados pela exploração do estabelecimento sob gestão do alienante. Uma observação importante, enunciado 554 da súmula da jurisprudência dominante do STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Vale lembrar que as disposições contidas no caput do artigo 133 do CTN, que a gente está estudando, não se aplicam, diz o seu parágrafo 1º, no caso de alienação judicial em falência, inciso 1, nem no caso de alienação judicial de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial, é o inciso 2, até porque falência, como explica Leandro Paulsen, não é ato ilícito. Isso desde que o adquirente, nesses dois casos, então nós temos exceções das exceções, não seja sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada, pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Isso aí está no inciso 1º do parágrafo 2º, constituindo então a primeira exceção das duas exceções. Não seja parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, cuidado com isso, é até o 4º grau, vai bem longe, alcança até os primos, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. É o inciso 2, segunda exceção, portanto, das exceções, e esse segundo inciso, repito, no parágrafo 2º. Ou ainda, não seja identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. É o inciso 3 do parágrafo 2º. Finalmente, para fechar esse tópico, crava o parágrafo 3º do artigo 133 do CTN que, em processo de falência, a gente vai estudar isso depois, eu vou ler aqui en passant. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada, permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. A gente vai estudar isso depois com mais calma. Item 3.2 do caderno, e para fechar, para quase fechar o encontro de hoje, a gente ainda tem que falar de denúncia espontânea. Item 3.2. Responsabilidade por transferência de terceiros. Artigo 134 do CTN. O importante aqui é entender o caput do artigo 134 do CTN, que fala de responsabilidade solidária. A rigor, o que há aqui é uma responsabilidade, entre aspas, subsidiária solidária. Ora, se só se aplica a solidariedade na impossibilidade do cumprimento da obrigação principal,
não faz muito sentido o que colocou o CTN, não é? Leia aí o artigo 134 do CTN, eu vou ler daqui a pouco. Daí ter decidido o STJ, aliás, que há flagrante ausência de tecnicidade legislativa nesse 134 do CTN, em que se indica a hipótese de responsabilidade solidária nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Não faz muito sentido, né? Uma vez se disso que o Instituto, melhor dizendo, da Solidariedade, não se coaduna com o benefício de ordem ou de execução. Em verdade, o aludido preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária. Isso aí está no ERESP 446955 de Santa Catarina, relatado pelo ministro Luiz Fux na primeira sessão, em 9 de abril de 2008. Olha só o 134, ó. Eu vou ler o caput primeiro. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente, como este, ficou estranho, né? Ó, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. 2. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. 3. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. 4. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. 5. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. 7. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Aí o parágrafo único fala: o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades às de caráter moratório. O dispositivo seguinte, que é o 135 do CTN, traz hipóteses de responsabilização tributária de terceiros diante de atuações irregulares. E ele, embora seja mais enxuto na sua redação, ele tem um rol mais amplo na prática que o 184, porque o inciso primeiro dele come todos esses incisos do 134. Olha o que ele fala. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 1. As pessoas referidas no artigo anterior, por isso que eu falei que o rol acaba sendo maior. 2. Os mandatários, prepostos e empregados. E 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. E atenção justamente com o inciso terceiro aí do 135 do CTN, que é a figura do sócio-gerente, né? Não há aqui desconsideração da personalidade jurídica, tá? Esse dispositivo aí determina desde já a responsabilidade. Não há desconsideração, repito. Outro sim, esse instituto aí não alcança o sócio investidor, só o sócio gerente. Para o STJ, o mero inadimplemento do pagamento do tributo não determina a responsabilidade do sócio gerente e não faria sentido defender o contrário. Aliás, diz o enunciado 430 da súmula da jurisprudência dominante do STJ o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente. C. Nas diligências citatórias em sede de execução fiscal, se notar dissolução de fato, que é considerada irregular, aí sim haverá responsabilidade do sócio-gerente. Aliás, segue o enunciado número 435 da súmula da jurisprudência dominante do STJ, utilizado justamente para esses fins tributários. Olha o que ela fala, ó. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E o mesmo ocorre na mudança de endereço da sede, sem comunicação aos órgãos competentes. Igualmente importante aqui o enunciado 392, mais uma vez da súmula da jurisprudência dominante do STJ, de acordo com o qual a fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa, a CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Aqui, note bem, só há acréscimo no polo passivo, não modificação. Tudo bem, portanto, atacar o patrimônio do sócio-gerente. Importante,
a ameação, e agora mais uma vez um enunciado de súmula do STJ, a ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Isso aí, repito, enunciado 251 da súmula do STJ. Item 4 do caderno, agora sim, para acabar com o encontro de hoje, encontro longo, né? 1 hora já de aula, responsabilidade pelas infrações e o Instituto da Denúncia Espontânea. Isso aqui é muito importante. CTN, artigos 136, 137 e 138. A rigor, as pessoas impropriamente designadas como responsáveis por infrações são, na realidade, as pessoas que cometeram tais infrações, tendo com estas relação pessoal e direta. Nessa linha aí, utilizando literalmente as definições constantes do parágrafo único do artigo 121 do CTN, as pessoas aqui denominadas responsáveis seriam, na realidade, contribuintes. Todavia, como soaria estranho designar alguém que cometeu um ato ilícito de contribuinte da multa, o CTN optou por impropriamente, atribuir-lhe a qualificação de responsável. Acabei de ler aqui Ricardo Alexandre. Segundo o artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Como se nota, a regra é a responsabilidade objetiva. É claro que o fisco mostraria sua força também nesse aspecto, não é? Note, você que me assiste, no entanto, que não se deve confundir responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária, não é, com a inexistência do direito à defesa por parte do contribuinte. Apesar de a comprovação da infração gerar como regra a punição, independentemente da existência de dolo ou culpa, porque a responsabilidade é objetiva, é sempre necessária a correta fundamentação, apontando os elementos do fato, descrição do que ocorreu no mundo e de direito, demonstração de que os fatos se enquadram em previsão legal de punição, possibilitando ao contribuinte a formação de defesa quanto a tais aspectos. Isso aí está em Ricardo Alexandre. Nesse sentido, aliás, decidiu o STJ justamente que eventual cerceamento de defesa afastará a responsabilização objetiva de que trata o 136 do CTN, agora estudado. O STJ também entende que é ilícito ao comerciante de boa-fé, é lícito, faz toda a diferença, tá? Essa súmula é famosa, vou ler uma súmula. O STJ entende que é lícito, vou repetir, é lícito, tá? Não é ilícito, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Isso aí é o enunciado 509 da súmula da jurisprudência dominante do STJ. O artigo 137 do CTN aduz que o agente responderá pessoalmente nos casos que ele arrola ali nos seus incisos. Aí ele fala, inciso 1, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito, autoexplicativo. Inciso 2, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico, letra A, das pessoas referidas no artigo 134, que a gente já estudou, contra aquelas por quem respondem. Letra B, dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. E letra C, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. Para fechar mesmo agora o nosso encontro, a gente vai estudar a denúncia espontânea, né? Denúncia espontânea de infrações. Nos termos do artigo 138 caput do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O parágrafo único prescreve, então, que não se considera espontânea, melhor dizendo, a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. A denúncia espontânea é um benefício fiscal estabelecido para pessoas que estão irregulares com o fisco, ou seja, inadimplentes, e que voltam para o estado da regularidade. É como se fosse um prêmio. Se a pessoa se dirigir ao fisco, confessar a dívida e realizar o pagamento do tributo com juros e correção, impede que a administração possa cobrar a multa. A denúncia espontânea exclui o pagamento da multa, mas isso exige um requisito. A pessoa deve se dirigir à administração antes do início de qualquer procedimento administrativo que tenha o objetivo de apurar infrações. Meio óbvio isso, né? O início desse procedimento aí se dá com a simples entrega de um documento conhecido como TIAF, T-I-A-F, que é o termo de início de ação fiscal. Daí em diante, não cabe mais a benesse da denúncia espontânea. Como afirmou Marco André Ramos Vieira, para elidir a penalidade tributária, o infrator tem até o início da ação fiscal para se retratar, comunicando o ato infracional à autoridade administrativa e determinando-se livremente, sem ser forçado para realizar a conduta. O início do procedimento fiscal é marcado pelo primeiro ato de ofício cientificado, ou melhor, cientificando o sujeito passivo, pela apreensão de mercadorias, documentos ou livros, ou pelo começo do despacho aduaneiro. Uma perguntinha didática aí no caderno. A confissão de dívida conjugada com pedido de parcelamento possibilita a benesse da denúncia espontânea? E aqui o STJ tem sido muito rigoroso e duro com o contribuinte. Olha só esse julgado do próprio STJ. Recurso especial. Alíneas A e C, tributário, parcelamento de débito de ICMS declarado e não pago. Exclusão da multa moratória. Impossibilidade. A linha A, pretensa violação ao artigo 138 do CTN e inocorrência. Eu vou pular, já vou direto ao alinhamento. O instituto da denúncia espontânea da infração constitui-se, num favor legal, uma forma de estímulo ao contribuinte para que regularize sua situação perante o fisco, procedente, quando for o caso, ao pagamento do tributo antes do procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Nos casos em que há parcelamento do débito tributário, não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea da infração, visto que o cumprimento da obrigação foi desmembrado e só será quitada quando satisfeito integralmente o crédito. O parcelamento, pois, não é pagamento, e a este não substitui, mesmo porque não há presunção de que, pagas algumas parcelas, as demais igualmente serão adimplidas nos termos do artigo 158.1 do mencionado Codex, como gostam de colocar em latim. Esse parece o entendimento mais consentâneo com a sistemática do Código Tributário Nacional, que determina, para afastar a responsabilidade do contribuinte, que haja o pagamento do devido, apto a reparar a delonga do contribuinte. Nesse sentido, o enunciado da súmula 208 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o TFR, que eu até citei no começo da aula, né? A simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea. Um refis, por exemplo, não entra aqui. A Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001, que acresceu ao Código Tributário Nacional, dentre outras disposições, o artigo 155-A, veio em reforço ao entendimento ora esposado, ao estabelecer em seu parágrafo 1º que, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Para quem quiser estudar depois, é o recurso especial 284.189 de São Paulo, relatado pelo ministro Franciuli Neto, na primeira sessão, julgado em 17 de junho de 2002. O artigo 138 do CTN fala em pagamento, e a natureza jurídica do pagamento é a extinção do crédito tributário. Quem se antecipa e pede parcelamento está a pedir algo que tem a natureza jurídica de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ora, o legislador exigiu a extinção do crédito tributário para aplicar a benesse da denúncia espontânea, não a suspensão. E quem se antecipa e pede parcelamento até logra o parcelamento, mas aí as multas serão incluídas. É como vem decidindo o STJ. O Vittorio Cassoni,
afirma que na prática a denúncia espontânea consiste simplesmente numa comunicação escrita ao órgão local fiscal que jurisdiciona, entre aspas, o contribuinte, em que diz, por exemplo, que o regulamento previa para certa operação a emissão de nota fiscal de entrada e que involuntariamente deixou de ser emitida. Sendo assim, tendo em vista que a legislação prevê aplicação de multa por essa infração, a denúncia espontânea exclui essa multa. Porém, se não for feita a denúncia espontânea e a fiscalização apurar a infração, o contribuinte terá que arcar com essa penalidade. Isso aqui está, repito, em Vittorio Cassoni. E aqui a gente acaba o 14º encontro do nosso grupo de estudos em Direito Tributário. Eu volto no 15º encontro para estudar com vocês crédito tributário e lançamento. Lembrando que o nosso curso vai até o encontro... Nossa, deixa eu lembrar aqui, até o encontro 34? É isso? São 34? Deixa eu olhar. 34. Então já foi 14? Faltam 20. Tem muita coisa ainda pela frente. Um abraço forte, pessoal. Até mais.